Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual horário você vai estar assistindo essa aula aí. Estamos de volta aqui. Infelizmente, sei que vocês vão ficar muito tristes. Infelizmente é a última aula, né? Mas tem sido um prazer ter montado esse material e passar para vocês aí, tá joia? Antes de mais nada, agradecer o pessoal que tem comentado lá no canal, que tem trocado experiência com a gente aí, o pessoal que tem inscrito no canal, eu acho legal, muito bacana mesmo, apesar de ser um canal de entretenimento, né, voltado um pouco mais para entretenimento, passar a colocar algumas coisas mais sérias lá, tá joia? É um canal dedicado mais para hobby, eu uso ele para postar as aulas para os meus alunos, né, mas as aulas dos alunos acaba que não fica aparecendo muito. Bom, pessoal, nesse último encontro agora, nós vamos ver a parte de adequação de algumas particularidades das estruturas para a propagação em si. Não só para a propagação, mas para a aquicultura de uma maneira geral. Vou tentar dar ênfase na parte de propagação, certo? Então, vou sair aqui e começar. O conceito de adequação é um ajustamento disciplinado, acomodação ou conformidade. É colocar de acordo com as normas. E para que isso aconteça de uma maneira correta, a adequação ela se baseia nesses três pilares aqui, ó. Processos, pessoas e tecnologia. E eles têm que se encaixar. Então, todas as etapas, todos os procedimentos, todas as construções, tudo que você vai fazer na sua piscicultura, desde o planejamento da piscicultura, é bom que você amarre esses três pilares aqui. E assim, a chance de sucesso ela vai ser bem maior. É importante que você não deixe de levar nenhum desses tripés aqui, nenhum dessas bases do tripé aqui em consideração, tá joia? Porque senão, se você dá ênfase a alguma coisa, vai ter prejuízo à sua produção. O ideal é que você faça isso antes de fazer a implantação. Então, pensa bem antes de fazer a implantação, porque adequar, colocar em conformidade depois que implantou, fica um pouco mais difícil. Então, pensa tudo direitinho antes de fazer a implantação, para isso não sair mais caro depois. Então, vamos lá. Essas adequações têm que estar baseadas no pilar, né, nos três pilares ali. Esses três pilares são processo, tecnologia e pessoas. E eles têm que formar uma interseção aqui, buscando o ideal. Se você fizer a interseção apenas pensando no processo e na tecnologia, deixando de lado os recursos humanos, as pessoas, vai haver uma alienação. Ou seja, você está baseado apenas na tecnologia, no processo, e essa alienação vai fazer com que o objetivo ele não seja alcançado, porque vai faltar a subjetividade, o olhar clínico, o olhar diferenciado da pessoa, né, das pessoas, do ser humano ali. Então, não dá para viver em completa alienação pensando em apenas tecnologia, em apenas automação. É necessário que as pessoas estejam envolvidas em todos esses sistemas, em todas essas etapas. Eu gosto muito de citar que as pessoas falam: vamos automatizar, vamos cortar custo com mão de obra.
Pessoal, isso não é interessante. Tem uma história que fala, né, que havia um vendedor de alevinos e existia uma família que era especialista em embalar alevinos. E eles ganhavam para poder embalar alevino. Um belo dia chegou um estrangeiro lá e falou: vamos vender uma máquina para ele. Por quê? Porque ele vai economizar com a mão de obra e aí ele vai ganhar mais dinheiro. O cara topou na hora, foi e comprou. O que e mandou a família que embalava Levino embora. E aí, o que aconteceu? As vendas dele começaram a diminuir. Ele parou de vender. Por quê? Porque se ele não der emprego para aquela pessoa não vai ter dinheiro para comprar no mercadinho. E aquele mercadinho, não tendo essas pessoas como consumidoras, ele vai fechar. E aí isso vai se somando vai virando uma bola de neve em que as pessoas que estão envolvidas ali, elas não têm dinheiro para adquirir os produtos. Então, no final das contas, quem ganhou o dinheiro? Quem ganhou o dinheiro foi só o cara que vendeu a máquina e ganhou o dinheiro uma vez só, né? Então, gente, não excluir as pessoas. As pessoas têm que fazer parte do processo. E aí, se você tem processo e pessoas, mas não tem tecnologia, não vai funcionar direito. Por quê? Porque vai haver uma frustração. O objetivo ele não vai ser alcançado a contento, com eficiência, com eficácia. É necessário que tenha tecnologia, é necessário que tenha a mente aberta, que a tecnologia ela seja empregada. O processo ele não vai acontecer da maneira correta se você tiver as pessoas, tem o processo, mas você não tem a ferramenta adequada. Então não tem jeito, não funciona dessa forma. E da mesma forma, se você tem as pessoas e tem tecnologia, porém essa tecnologia não atinge o objetivo dela, não atende não realiza o processo, as pessoas não sabem realizar o processo, vai ter um caos. Você vai ter uma dinâmica conturbada ali, porque o processo ele não acontece. Então não adianta pegar um desses pilares aqui e puxar ele para um lado, deixar isso aqui torto, isso aqui tem que estar redondinho, pensar isso tudo, para isso tudo estar amarrado. E aí você encontra a interseção aqui, em que você tem o momento ideal de adequação, certo? É claro, pessoal, é claro que isso é utopia, mas isso tem que ser pensado, isso tem que ser buscado para que, se as coisas funcionarem redondinho, se conseguir que funcione o mais redondinho possível, a chance de sucesso ela é maior. Então vamos ver que adequações podem ser essas. Primeiro vamos entender dentro da agricultura o que seria um processo, um exemplo de processo. Um exemplo de processo, aqui a gente tem uma foto de uma reprodução aqui, uma propagação. Quem adivinhar quem são essas pessoas na foto aqui, o professor César falou que vai dar um prêmio no final do curso, tá joia? Ele está reservando lá, preparando um prêmio e vai mandar para quem acertar quem são essas pessoas aqui. Brincadeira, pessoal. Isso aqui é uma foto de quando o professor César me dava aula. Né? Isso aqui deve ter o quê? Uns 20 anos? Não sei. Talvez. No mínimo uns 15 anos. No mínimo uns 15 anos. Tem uns 15 anos essa foto aqui. E a gente está fazendo uma reprodução aqui de carpa capim. Eu era aluno, o César era professor lá no IFES Campos de Alegre lá. Pessoal, e aqui eu queria falar para vocês a importância desse curso que o professor César montou, tá joia? Essa qualificação que vocês estão tendo aí. Busquem aprender na teoria e, se possível, busquem na prática, façam um estágio, pessoal. O mercado ele demanda muito de profissional para a reprodução.
por saber fazer reprodução, na época que eu me formei, as portas do mercado se abriram de tal forma, né, que assim, as coisas aconteciam. Antes de eu estar formado, eu já recebia propostas de emprego por saber fazer reprodução. Às vezes não entendia o valor que uma reprodução poderia ter. Pra vocês terem uma ideia, eu estava fazendo estágio no Paraná, na região de Toledo ali, entre Cascavel e Toledo, e estava fazendo estágio no Pesque Pague. Esse Pesque Pague, ele trabalhava basicamente com tilápia. E quando ele precisava de alevino, de outras espécies, ele comprava de fora. Mas lá tinha algumas matrizes, então a gente pensou assim, vamos brincar, vamos fazer uma reprodução aqui. A gente pegou uma espécie lá, pegou o jundiá, uma espécie fácil de fazer, o jundiá, Randia Kellen. Fizemos a reprodução de alguns indivíduos, colocamos num viveiro lá, e aí beleza, os alevinos cresceram, e a gente ficou lá tempo suficiente para poder pegar a venda desses alevinos. E aí estão vendendo alevino de jundiá, e o proprietário lá, muito contente com a gente, o proprietário saía para entregar peixe, chamava a gente, ia para churrascaria, pagava churrasco e tal, e a gente, esse cara é gente boa e tal, né? O cara tá pagando pra gente. Aí um belo dia eu falei assim, vamos fazer as contas de quantos alevinos a gente produziu. Quando a gente fez a conta, deu 200 mil alevinos, que a gente estava brincando ali, a gente conseguiu fazer 200 mil alevinos. Multiplica 200 mil alevinos a R$60 o milheiro. Naquela época, o milheiro de jundiá estava R$60, dá R$12.000. Quando a gente fez essa conta, eu falei, é por isso. Mas isso é demonstrar o valor que você tem e alcançar o mercado de trabalho. Mas a gente nem sabia, né? Não fizemos por isso, não fizemos por lucro. Fizemos porque era um estágio. O produtor fez a proposta para a gente, se a gente conseguisse fazer alguma reprodução, era bom. E aí eu recebi proposta de emprego para poder estar trabalhando lá, né? Fiquei de estudar a possibilidade, depois acabei passando no concurso público e deixei um pouco essa parte do empreendedorismo aí, trabalhar na iniciativa privada de lado. Mas a reprodução, ela abriu as portas do mercado de trabalho para mim, e hoje eu falo isso para todos os meus alunos. Voltando aqui, né, o que é então a tecnologia? A tecnologia é a reprodução artificial induzida, tá? Essa é a reprodução artificial induzida. E as pessoas são os colaboradores. No caso aqui, quem está colocando a mão na massa, quem está fazendo isso tudo acontecer. Então, se eu tenho um processo estipulado e esse processo ele vai acontecendo, as etapas desse processo. Tem pessoas que sabem executar as etapas desse processo. E eu tenho uma tecnologia desenvolvida que dá para aplicar, né, e atingir a eficiência. Ótimo, acontece. A coisa acontece de uma maneira muito legal. Uma curiosidade que eu não sei se o César vai lembrar, é que o César era acostumado a fazer reprodução na região ali de Paraná. E lá o clima não é muito legal, não conseguia obter tanto sucesso assim, né? Ele tinha que desovar várias espécies para poder obter a quantidade de alevino. E lá em Alegre as condições são muito ideais, são muito boas. E aí ele fez essa reprodução, colocou esses peixes num viveiro e depois deu tanto peixe, mas tanto peixe que a gente não sabia onde enfiar peixe. Foi um ano ali que a reprodução ali ela bombou, como dizem, né? Teve bastante peixe ali. E foi bom pra gente que a gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu aprender, a gente conseguiu ver. E eu dei um pouquinho de azar, né? Que como eu morava lá na escola, eu tinha que trabalhar no setor para poder pagar a moradia e a alimentação. Eu tinha que estar lá todo dia, de manhã, de tarde, tratando das lavas lá, porque o alimento natural não dava conta. Então tinha que diluir a ração na água, colocar lá, né? Isso. Mas foi bom que aprendi, vi a coisa acontecer na prática. Bom, então, é isso aí. Tem que acontecer as adequações em todas as etapas. Elas têm que estar da forma correta. Desculpa a empolgação aí, pessoal. As adequações, então, elas podem acontecer em relação ao clima. E aí, em relação ao clima, a gente tem que se preocupar basicamente com a temperatura
da água. Porque na aquicultura, a temperatura é a que vai determinar a velocidade das reações, a velocidade do consumo dos animais, a velocidade do metabolismo do animal. Então, para otimizar a luz solar, que é uma das principais fontes de temperatura ali da água, né? É a principal fonte de temperatura da água ali no sistema, a gente pode adotar o seguinte critério. Primeira coisa, saber orientar os viveiros em relação aos pontos cardeais, né? Normalmente, o que acontece? Se você está numa região em que você quer aproveitar ao máximo a incidência de sol no viveiro, o que você faz? Você coloca os viveiros, se você colocar os viveiros no sentido nesse sentido aqui, né, vertical, em relação ao Sol, para o leste está aqui e o oeste está aqui, ou seja, o Sol faz esse sentido aqui nos viveiros, o que vai acontecer? O Sol ele é melhor aproveitado aqui dentro do sistema, porque a proporção de sombra que o talude aqui, o talude do abastecimento e o talude da drenagem vai fazer dentro do viveiro, ele é menor quando comparado com o Sol passando nesse sentido aqui, porque essa área aqui é bem maior, então a área de sombra ela vai ser maior proporcionalmente aqui ao longo do viveiro. Pode parecer pouca coisa, mas isso, o pouco ali vai te dar um ganho a mais na sua produtividade, vai te dar um ganho a mais na velocidade das reações, vai te dar um ganho a mais na produção de alimento natural, que depende da luminosidade para a produção do fitoplâncton. E o acréscimo de temperatura ali dentro da faixa de conforto térmico vai te dar um ganho a mais na velocidade de crescimento das espécies, na maturação dessas espécies, certo? Então, para aproveitar melhor a luz solar, oriente as estruturas nesse sentido, para o Sol passar nesse sentido aqui. Tá joia? Outra questão é em relação à profundidade dos viveiros. A gente sabe que dentro do viveiro existe um fenômeno chamado estratificação térmica, em que na parte de cima fica mais quente, na parte do meio aqui uma temperatura intermediária e no fundo mais frio. E aí, se eu estou numa região muito fria, eu posso utilizar isso a meu favor, fazendo um viveiro mais raso. Se eu fizer um viveiro mais raso, eu consigo otimizar a incidência de luz solar dentro do viveiro, aquecendo mais a água e, consequentemente, as camadas de divisão aqui da estratificação térmica, essas camadas proporcionalmente elas vão ser menores. E aí eu vou ter uma área maior com a temperatura mais quente. Outra questão também que pode ser utilizada no sentido de aproveitar melhor a incidência de luz solar é você trabalhar dentro da faixa de transparência da água aqui, trabalhar a água um pouco mais escura. A água escura, ela absorve mais a luz solar. Escura que eu falo não é água preta, tá? É água um pouco mais verde, mais esverdeada. Claro, dentro do limite ali de transparência. Se a transparência tiver pouca transparência, o que vai acontecer? Vai faltar oxigênio durante a noite, certo? Mas uma água mais esverdeada, mais escura, ela absorve mais a luz solar, consequentemente ela aquece mais. As adequações também podem ocorrer em relação ao vento, a incidência de vento,
E aí, quando o vento ele é um problema, o recomendado é colocar quebra-vento não aqui do lado dos taludes, mas próximo, a uma distância ali de 30, 50 metros longe dos taludes, apenas para quebrar esse vento. Normalmente se utilizam árvores, vai quebra o vento. Por quê? O vento ele pode acontecer de duas formas, nesse sentido aqui e nesse sentido. Quando o vento ele acontece nesse sentido, as ondas que são formadas elas ganham uma velocidade maior, porque a energia cinética ela vai se somando, então a onda ela vai ganhando velocidade e ela bate aqui no final aqui do talude com uma força maior, provocando o desbarrancamento aqui mais rápido. Quando o vento é orientado nesse sentido, e quando o vento é predominante nesse sentido aqui, você tem um desbarrancamento menor. Por quê? Porque a distância aqui é menor quando comparado com o comprimento do viveiro, então a ondinha que é formada, ela não ganha tanta velocidade assim. Pode parecer bobagem, pessoal, mas essas ondinhas aqui, 24 horas por dia, você pode reparar na coluna de água ali, a coluna de água está sempre se mexendo, sempre se mexendo. E se você conseguir evitar que essa coluna de água se mexa tanto a ponto de provocar desbarrancamento, a manutenção dos taludes ela vai ser menos frequente. A outra adequação é em relação ao solo. A adequação em relação ao solo ela pode ser em função da química do solo, e aí, em função da química do solo, a impermeabilização, as duas impermeabilização, elas vão resolver, porque não deixou de ter contato com o solo. Mas basicamente a impermeabilização aqui é quando o solo ele é arenoso. Quando o solo ele é arenoso, você tem uma alta taxa de infiltração. E aí, para poder evitar isso, a solução é ou você coloca a geomembrana, né, que é a lona PEAD, ou faz o revestimento com alvenaria. Esse daqui é bem mais barato do que esse, tá? O revestimento com alvenaria. Lembrando que para algumas espécies não é recomendado porque o peixe ele rói essa lona aí, piau principalmente. E adequação quanto à topografia. Então o aceitável é de 2 a 3% e o tolerável até 5%. Mas em alguns casos, né, a China, por exemplo, aqui nos tabuleiros de arroz deles, eles criam peixes aqui tranquilamente. Mas a nossa realidade aqui não permite essa configuração aqui ainda não. Porém, a gente tem estruturas que, por exemplo, é uma piscicultura aqui do estado do Espírito Santo, da região de montanhas aqui, nossa, aqui próximo ao Caparaó, próximo ao Pico da Bandeira, em que eles criam truta em sistema de raceway. E aí, olha só, os tanques são construídos em patamares. Da mesma forma, pode-se construir viveiros dessa forma aqui, em patamares. A declividade aqui, ela está maior do que 5%. Muito maior do que 5%. Porém, você deixa uma parte do terreno na declividade ideal, tem o acidente geográfico, deixa a outra parte na declividade ideal e vai fazendo em viveiros, tanques em formato de patamares. Então, tecnologia e adaptação tem. Claro que vai fica um pouco mais caro, mas tem como ser feito. E adequação quanto à qualidade da água. Quando você tem uma qualidade da água ideal, que é aquela de classe 2, beleza. Se você tiver uma água de classe 1, classe especial, vamos engarrafar, vamos vender como água mineral, né? Não vamos usar para agricultura, não. Porque vai ser muito difícil você usar uma água de classe especial para agricultura e devolver ela na mesma classe especial para o meio ambiente, tá joia?
Vamos utilizar essa água aí para outra finalidade. Vamos utilizar a água de classe 2 aí para aquicultura. Quando você tem uma água de classe 3, é o que você... Classe 3, classe 4, classe 5, o que você tem que fazer? Fazer uma pré-filtragem ali, seja por filtros mecânicos, reatores aeróbios, tanque de macrófita, fitorremediação, né, no caso. Então, e aí, quando essa água atingir uma qualidade ideal para a espécie que você utiliza, você joga ela para a piscicultura, certo? E a adequação quanto à quantidade de água disponível. A adequação quanto à quantidade de água disponível é a impermeabilização, seja por lona vinílica, ou por alvenaria. Impermeabilização do tanque por alvenaria. A alvenaria, pessoal, ela é um pouco complicada de ser feita. Ela acaba sendo muito cara, porque na verdade o que você vai ter que fazer quando é um tanque é uma grande piscina. Piscina é cara, certo? Tem umas pessoas aí fazendo uns tanques agora de ferro-cimento, que alegam que é barato. Barato, não está nada barato hoje em dia, né? Tá tudo caro. Mas tem que ver estudar, isso demanda um pouco mais de estudo, para ver a eficácia desses sistemas ao longo dos anos aí, certo? Mas o que é feito que tem obtido sucesso, porém muito caro, são os tanques. E tanques de alvenaria são muito caros para serem construídos de grande volume. Uma alternativa aí ideal é a impermeabilização com gel membrana. Outra adequação, quando você não... Ou você pode utilizar a parte da impermeabilização mais a recirculação, ou utilizar apenas a recirculação da água. Você aproveita a mesma água dentro do sistema várias e várias vezes, ou você utiliza também, pode utilizar sistema estático, que é você repor apenas as perdas por infiltração e por evaporação. Você não tem a troca de água. E aí você trabalha dentro da capacidade de suporte que esse ambiente, nessas condições, vai te proporcionar. Não confundam, pessoal. Nunca confundam adequação com gambiarra. Adequação, ela é pensada, ela é projetada, ela é planejada. Ela vem antes da execução. Executou e precisou fazer uma adequação, aí já é uma gambiarra. Ou, se você executou e precisou fazer uma adequação, você vai ter que fazer de novo. Fazer de novo implica em custo. Tá, então pensa antes de fazer. Gambiarra não, né? Engenharia alternativa ou adaptação técnica. Mas o conceito de gambiarra é uma solução... Meu avô falava armengo, fazia um armengo aí. O conceito de gambiarra é uma solução improvisada para resolver um problema emergencial. Não é um provisório permanente, tá? É uma coisa emergencial ali. E aí a gente consegue resolver o problema momentâneo, mas depois tem que dar uma solução definitiva para aquilo ali. Não pode ser um provisório permanente. Porque pode trazer um prejuízo, um problema, alguma coisa. E o que a gente mais vê por aí é um provisório permanente. Vai lá, amarra uma borracha na mangueira que está estourada, mas não compra uma conexão para poder colar aquilo ali. E é assim mesmo, né? A dinâmica do dia a dia ali, o corre-corre e tal, a gente não consegue fazer. O meu laboratório tem gambiarra, né? Gambiarra não, adaptação técnica, olha lá. Mas a gente não consegue viver sem uma adaptação técnica. Mas o certo mesmo é a gente tentar evitá-las. Então, era isso, pessoal. Gratidão, então, a vocês aí por terem me aguentado até aqui.
Eu vou estar à disposição de vocês aí para as dúvidas na live que o professor César vai marcar. Agradecer pela oportunidade, pedir desculpa aí se eu não atendi vocês a contento, mas eu estou à disposição, tá bom? O professor César parece que vai me colocar no grupo, e aí eu vou ficar à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida. Aqui no curso a gente tem um tempo, tem um roteiro e tal, aí às vezes, né, acaba passando despercebido alguma coisa. Se fosse uma coisa presencial, a gente com certeza conseguiria sanar mais dúvidas e atingir exatamente o anseio de vocês nesse momento. Tá bom, pessoal? Quando a gente prepara uma aula nessa modalidade que a gente não está muito acostumado, à distância, a gente tenta imaginar o que o público quer, mas não é a realidade. Mas tamo aí, me esforcei e agradeço a vocês, tá joia? Até a próxima então.